Amados, eu tenho falado já há muitas semanas e até onde o Senhor permitiu eu vou continuar falando sobre a questão de nós compreendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nessa semana, dentro de vários atendimentos e conversas que tive, um assunto que estava no meu coração, mas também eu acho que esse assunto Deus já estava preparando para o culto de hoje, e é um assunto que nessas conversas que tive com alguns, ele apareceu, e eu sinto no meu coração hoje de conversar com vocês sobre mais uma faceta da questão da vontade de Deus, onde nós precisamos crescer e amadurecer. Amém? Eu quero falar hoje sobre a paz. Diga, a paz. A paz, além de ser a abreviação de Alexandre Paz, existem outras coisas também na Bíblia sobre isso, né? A paz, ela é, na palavra de Deus, algo muito importante que vem para nos dar orientação. Então, abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos ou gratos. Então aqui, a palavra de Deus está falando que tem um árbitro. Alguém sabe o que é árbitro? O árbitro é um juiz. Então nós temos um juiz chamado paz de Cristo dentro de nós. E a palavra está falando aqui nesse texto, seja, então é algo que nos envolve, que nós precisamos permitir que aconteça em nós. Seja a paz um juiz dentro de você. Nós temos um juiz que faz avaliações. Essa paz vem de Cristo, também vem do Espírito, eu vou mostrar depois sobre isso. Mas existe um juiz. Mas muita gente interpreta mal esse texto. Se nós formos olhar essa carta de Colossenses, e nós formos olhar um pouquinho antes, está falando de algumas virtudes do crente, e eu fiquei até em dúvida se eu ia pregar sobre tudo que está ali nesse contexto, ou somente sobre paz. Mas eu vou ir pelo caminho da paz, porque foi onde eu senti paz. Amém? Então, olha só, tem gente que tem um entendimento assim sobre essa questão da paz. Pastor, estou em paz de fazer algo. Quem já pensou dessa forma? Ou alguém que diz assim: pastor, não tenho paz de ir por essa direção. Amém. O que isso nos mostra? Que algo dentro de nós se torna um incômodo quando nós estamos indo pela direção errada. Agora, é interessante, e isso eu vinha comentando com algumas pessoas que conversei, que parece que essa paz ou falta de paz, ela está mais para quando você perde a paz do que para quando você tem a paz. Por quê? Porque muitos já estão com a mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É uma mente que não está mais sensível. Ela não está mais aberta ao que o Espírito está falando. Ela não está mais sensível ao que o Espírito está falando. Então, como é que eu sei que eu não tenho a mente cauterizada? Quando eu tenho a percepção de ouvir os nãos do Espírito Santo, ou os nãos da paz interior. Quando você só ouve sim, você está com algum problema. Então tem gente que entra em pecado, diz assim: pastor, mas na hora eu tive paz. Está com a mente cauterizada. Perdeu a sensibilidade do certo e do errado, porque não está
mas dando ouvidos aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai arrombar a porta, ele não vai te dar uma martelada, ele vai te convencer. Mas se você não quiser ouvir, ele vai se afastar. Quem toma por possessão as pessoas são os demônios. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo, ele vai te convencer, se você estiver disposto a ouvir a sua voz. Por isso a palavra diz: seja a paz de Cristo. E essa paz de Cristo é uma testificação do próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo em nós. Amém? Já falamos sobre isso muitas vezes. Então, amados, uma pessoa que é reincidente no erro, ela já não tem mais falta de paz para errar. Uma pessoa que decide conscientemente a se jogar no pecado, ela já não tem mais aquele negócio da falta de paz. Ok? Como é que eu sei que a minha mente não está cauterizada? Quando a paz, a falta dela, me sinaliza que estou entrando num caminho errôneo. Então, confie mais quando você perder a paz do que quando você estiver em paz. Entendeu? Deu para entender isso? Vou dar um exemplo. Um pastor, uma vez, estava numa cidade e ele foi ministrar numa igreja, e aquela igreja, e eu vou contar essa história num contexto de igreja convencional ou tradicional, porque o procedimento é um pouco diferente do nosso, mas eu vou contar essa história assim mesmo, tá? Essa igreja estava sem pastor, e eles estavam buscando um pastor. E esse pastor, ele era pastor de outra igreja em outra cidade. E ele recebeu um convite para pastorear essa nova igreja. E aí esse pastor diz assim: não, mas eu estou feliz onde eu estou. Estou feliz onde eu estou. E aí conta que ele fez uma carta, isso já é uma história antiga, ele fez uma carta de agradecimento, dizendo: olha, eu agradeço pela oportunidade que foi me dada, mas a princípio não vou aceitar. Eu quero ficar nesse lugar onde eu estou e não quero estar aceitando esse convite então. Aí ele pegou, fez a carta, redigiu, deixou em cima da sua mesa e foi dar uma aula, né, na escola bíblica, alguma coisa assim. Quando ele fez isso e foi dar a aula, ele começou a perder a paz. Perder a paz, perder a paz, perder a paz. Tanto é que ele abreviou a aula, voltou e reescreveu uma nova carta dizendo que aceitaria. No momento que ele disse aceito, a paz voltou para o coração dele. Então, isso aqui nos mostra algo, que a paz, ela funciona mais como um alerta, porque muitas vezes, não que nós não tenhamos que ter paz constantemente, sim, mas a paz, ela funciona como um alerta quando nós estamos no caminho errado e a paz nos falta. Amém? Se você está no caminho certo, está tudo certo, fique em paz. Mas se a paz faltar, aí você tem que dar uma atenção sobre isso. Então, era justamente o que eu estava conversando com alguns irmãos da semana, um caso de um negócio novo, outro um caso de viagem, enfim, são esses exemplos que Deus vai nos sinalizando também a sua vontade. Como eu falei já anteriormente, nós não ficamos fazendo sim ou não, pedindo sinais positivo, negativo, não, isso nós não fazemos, mas nós entendemos que os sinais nos seguem, amém? Os sinais, Deus vai nos sinalizar coisas pela vontade dEle, pelo método dEle de se comunicar e falar conosco, isso sim, ok? Então, nós vemos que nessa semana eu vi que Deus começou a me sinalizar em relação a isso. Então, a palavra é clara: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também foste chamados em um só corpo. Quer ver uma das coisas que nos tira a sensibilidade e nos cauteriza, é estarmos fora do corpo.
Na semana passada, eu li para vocês sobre Colossenses também, capítulo 2, versículo 8 e 9, que no corpo, corporalmente, que a plenitude da divindade se manifesta. Então, a divindade, ela está plena no corpo, porque Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja do Senhor. Então, nós fomos chamados em um só corpo, e por isso nós temos gratidão também. Ele diz, da mesma forma que ele diz, seja a paz de Cristo o árbitro, também ele diz, sede agradecidos, amém? Então nós mantemos o nosso coração gratos a Deus, mantemos a nossa vida firmada no Senhor, na palavra, vinculados ao corpo de Cristo, e aí, dentro dessa condição, nós vamos ter uma segurança também em saber que a paz é esse juiz sobre nós, que está em nós, e nós damos atenção para esse juiz. Quantas vezes você foi fazer alguma coisa e parece que te faltou a paz? É verdade ou não é? Isso é Deus te sinalizando, meu irmão. Isso é Deus te sinalizando. Talvez você tenha uma oportunidade de emprego dos seus sonhos, mas aí quando você vai se mover, você pensa assim, meu Deus, alguma coisa está me inquietando. O que é tirar a paz? Essa inquietude no coração, alguma coisa me inquieta, mas o problema é que muitas vezes essa inquietude interior, ela colide com o teu raciocínio, e o raciocínio está dizendo, olha, aceita porque é muito bom, vai porque é muito bom, a tua razão está dizendo que sim, mas algo aqui dentro te inquieta. Em quem você confia mais? Na razão ou nessa voz interior? Se você confiar nessa voz interior, que é onde o Espírito Santo fala, não vá. Não vá, porque ainda que a razão te diga que sim, é melhor você obedecer o Espírito Santo. Amém? Você quer ser direcionado pelo Espírito de Deus? Amém? Essa é uma das ferramentas que Ele nos mostra. Quando alguma coisa está fora do lugar, a paz sai. Amém. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é esse, a paz como juiz, né? Nós temos que buscar essa parte interior em todas as circunstâncias, confiando sempre na provisão e no cuidado de Deus. Agora eu quero trazer um outro aspecto, onde muitas vezes nós podemos estar confusos. Alguém já se sentiu confuso aqui? Na hora de tomar decisões, sim ou não? Então, quando você se sentiu confuso, na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer alguma coisa, na hora de organizar as ideias, tá? Isso muitas vezes é por causa de uma ansiedade. Eu quero ler com vocês Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 e 7. Põe na tela para mim. E a palavra diz assim: não andeis ansiosos. Ele não está, a palavra aqui não está fazendo uma sugestão, está fazendo uma afirmação. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Se você tem que tomar alguma decisão, não fique ansioso, meu irmão. Não andeis ansiosos. Em tudo, porém, sejam agora, ele traz a explicação, conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então como é que você faz para não andar ansioso? Você vai diante de Deus e coloca a tua situação. Você vai lá fazer conhecida a tua petição ou tudo aquilo que você precisa diante do Senhor, por oração, por súplica e também com gratidão. Ações de graças é expressar a nossa gratidão diante dele. Então, mais uma vez aparece aqui a questão da gratidão. Um coração ingrato nunca tem paz, meu irmão. Um coração ingrato é um coração que está sempre insatisfeito. E esse coração nunca tem paz, porque ele não consegue reconhecer aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor vai fazer. Próximo. E a paz de Deus, olha só o que ele promete. E a
paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Então, amados, quando você tem demandas, você faz conhecidas essas demandas diante do Senhor, com gratidão, com ações de graças, não reclamando. Olha, eu estou com um problema financeiro, mas eu não vou entrar com reclamação diante do Senhor, eu vou entrar reconhecendo e dizendo: Senhor, estou com problemas financeiros, mas até aqui o Senhor me guardou, me deu a provisão. Senhor, mas eu gostaria de ter também uma colheita, me ajuda a ser um semeador. Aí alguém pode dizer assim: não, mas se você não é um semeador, porque Deus não te deu ainda para semear. Não é verdade, a palavra diz que o Senhor dá o pão e a semente para o semeador. O Senhor tem pão e tem semente. O pão é para a tua provisão pessoal, a semente é para tu multiplicar a tua colheita. O pão é a colheita que você já está recebendo, a semente é para multiplicar a colheita. Então, quando você está numa dificuldade, você chega diante de Deus com ações de graça: Senhor, eu te louvo por essa dificuldade, mas eu quero sair dessa situação, Senhor. Eu coloco a minha ansiedade diante de Ti, coloco tudo aquilo que eu estou sentindo, tudo aquilo que eu estou vivendo, te pedindo que o Senhor me socorra, que o Senhor me traga um escape dessa situação. E aí, quando nós colocamos a promessa que Paulo faz aqui para Filipenses, é a paz de Deus. Diga: a paz de Deus, que excede a todo entendimento, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, se você está passando por situações difíceis, não fique ansioso. Vá aos pés do Senhor e obtenha essa paz para continuar. A ansiedade não vai te levar a nada. A ansiedade não vai te dar nada. A ansiedade não vai aumentar a tua vida, mas pode diminuir, né? Mas aumentar não vai. A ansiedade não tem benefício nenhum. Agora, quando nós entramos em oração diante do Senhor, nós veremos a mão dele se mover em nossa direção. Você recebe isso? Você crê nisso? Amém, queridos? Então, precisamos buscar essa paz em momentos de incerteza, permitindo que ela nos ajude, essa paz, inclusive, a tomar as decisões corretas em nossas vidas. Agora, também essa paz a gente percebe que, da mesma maneira que a palavra diz que nós não devemos andar ansiosos, essa paz, ela também, de certa forma, garante o nosso equilíbrio emocional. Mas como, pastor? Será que isso é uma verdade? Algumas pessoas não sofrem de ansiedade, mas muitas sofrem de medo, que, na minha opinião, posso estar errado, é uma espécie de ansiedade. É medo do mal que possa vir, medo daquilo que possa ocorrer, uma angústia. E aí, em João 14, Jesus fala o seguinte, 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então ele diz o seguinte: olha, eu deixo com vocês essa minha paz que eu dou. O mundo também dá uma paz. E aí é o ponto que muitos se equivocam. Por isso que tem muita gente correndo atrás de riqueza dessa terra, de bens materiais, de muito dinheiro, para ter uma garantia de paz. Queridos, eu tenho certeza que quando o homem ele fica limitado nas suas finanças, ele, de certa forma, perde a paz. Quando o homem ele fica doente, ele perde a paz.
quando o médico dá uma notícia ruim para o homem, ele perde a paz, não é verdade isso? Mas eu não estou falando dessa paz, dessa falta de paz momentânea, por causa de uma situação pontual. Eu estou falando de pessoas que têm o grande equívoco de achar que o mundo vai trazer uma paz que vai satisfazê-lo. Mas aqui, conforme o texto deixa claro que Jesus diz que o mundo também, de certa forma, promove uma paz. E as pessoas, na maioria das suas vezes, elas correm atrás dessa paz que o mundo dá. Que paz é essa? É a paz de você ter, entre aspas, a tranquilidade, que tem muito recurso na sua vida, muito dinheiro no banco, aquele cara que já alcançou a independência financeira, que já tem tudo pronto na vida, que não precisa correr atrás de mais nada, achando que isso é uma paz. Eu sei que essa situação pode trazer conforto, sim, mas essa sensação não traz paz. Ela traz uma paz momentânea, mas ela não traz uma paz residente na tua vida. Eu não estou dizendo que você não deva procurar crescer profissionalmente e prosperar. Aliás, eu sou totalmente adepto a nós fazermos uma boa mordomia com tudo que Deus nos dá. Amém? Nós temos que fazer uma boa gestão. Mordomia é gestão, é administração. Isso é princípio. Na escola de líderes a gente fala sobre isso. Amém? Mas nós não podemos confiar nas riquezas. E esse que é o problema, é nós atrelarmos a nossa paz a uma confiança que não está no Senhor, a uma confiança nas riquezas dessa terra, uma confiança nos recursos dessa terra. Nós não podemos confiar nisso. Por isso que a palavra diz que a vida do homem não consiste nos bens que ele tem, não consiste nas riquezas, não é isso que consiste a vida do homem. Mas a vida do homem, ela vai consistir no propósito que ele recebeu da parte de Deus, e o quanto ele consegue colocar em prática esse propósito. Agora Jesus está dizendo, olha, eu dou a minha paz, e ela eu vou dar, não como o mundo dá. Por isso, não fique perturbado, não fique aflito, não se atemorize, não tenha medo. Inclusive eu estava comentando com um discípulo na semana sobre isso, que muitas vezes quanto mais nós temos nessa terra, mais nós perdemos a paz, porque ficamos ameaçados pela gestão que temos que ter para manter tudo funcionando, ficamos ameaçados porque a vida se torna cada vez mais complexa, sim, ficamos ameaçados porque muitas vezes nós temos que lutar para manter e não nos tirarem, não nos tomarem aquilo que temos. Quando muitas vezes pessoas mais simples têm mais paz. Amém? Estão mais despreocupadas. Agora, quando nós temos demais, talvez isso possa nos trazer muita preocupação, muita angústia, porque temos que dar conta de tudo que temos. Estamos falando de paz, amém? Então, essa paz interior de Cristo, ela nos traz essa segurança, e ela nos tira o medo. Agora, uma outra coisa que a paz também proporciona, está em Efésios 4. E Paulo agora falando à igreja de Éfeso o seguinte, 4 a partir do 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando fala em suportar uns aos outros, não é dizer assim, eu suporto Flávio, que cara insuportável, mas eu vou suportar. Não é isso, amados, né? Não é isso. A questão não é essa. Suportar em amor é dar suporte em amor. Só que para isso significa
que eu vou trabalhar com humildade, com mansidão. A igreja precisa perder o orgulho, amados. Muitas coisas ficam pelo caminho em nossas vidas por causa de orgulho. Muitas coisas. E muitas vezes nós não sabemos por que as coisas não andam. É o próprio Deus te resistindo. Te resistindo porque Deus dá graça para quem? Para os humildes. Mas Ele resiste o soberbo. Eu já tive tempos na minha vida que eu fui resistido. E eu entendo que foi o próprio Deus que me resistiu. Porque quando nós somos mais novos, nós somos cheios de vigor e cheios de equívocos também, muitas vezes. E nós ficamos naquela insensatez de achar que sabemos tudo, que damos conta de tudo. E somos muitas vezes desprovidos de humildade. Mas aí vem o Senhor e começa a nos corrigir, começa a nos resistir, começa a nos lapidar, para que a gente possa voltar a ter uma humildade no coração, para então receber aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então, vamos adiante no texto, suportando-vos aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, essa paz nos vincula no Espírito. Ela nos gera unidade. A palavra de Deus fala que nós somos pacificadores. Tem gente que não consegue viver sem guerra. Mas Deus falou para ti, falou para mim, que você deve ser pacificador nessa terra. Então não bata a boca com seu vizinho. Não bata a boca no trânsito. Olha aí, ó, Deus quer falar contigo. Quando aquele motoqueiro te dá aquela fechada, ali você tem que manifestar a paz de Deus. Não vai falar ele filho de nada, viu? Filho de Deus. Não vai chamar ele de filho de alguma coisa aí. Filho abençoado do Senhor. Né? Abençoa, profetiza que vai sobreviver no trânsito. Amém. Eu sei que é ruim, muitas vezes a gente se mete em confusão no trânsito, quem está na chuva é para se molhar, né? Mas abençoe, abençoe. Nós somos pacificadores. Não brigue com o vizinho, não brigue no trabalho, não brigue com o líder, não brigue com o discípulo. Você não precisa brigar para fazer as coisas funcionar. Os meus discípulos sabem que a minha metodologia de trabalho não tem bate-boca e não tem briga. É ou não é? E digo mais, não tem nem cobrança. Porque a hora que eu tiver que cobrar alguém, eu já perdi a influência. Eu estimulo, eu provoco, intencionalmente, para que hajam resultados. Haja resultados. Mas eu não brigo com ninguém. É ou não é? Estou mentindo? Pode falar. O Martins está quanto tempo comigo aqui? É verdade, Martins? Rodrigão, nós não precisamos brigar com ninguém para obter resultado. Isso é um equívoco. Nós não precisamos cobrar ninguém para obter resultado. Nós precisamos sim estimular e ser firmes, né? Mansos, firmes e não molengas, sim. Mas não é com briga, não é com dissensão, não é com porfia, não é com estupidez que a gente vai ter resultados com pessoas. Se nós somos pacificadores, nós temos que copiar o modelo de Jesus. Ah, mas Jesus bateu boca com os fariseus. Ele era provocado pelos fariseus e dava uma advertida, uma exortada. Ele também exortava os discípulos dele, mas nunca a nível de briga. Amém? Então nós não precisamos brigar com ninguém. E essa paz,
essa paz, ela é o vínculo que nos traz unidade de espírito. Gente, a igreja do Senhor precisa ter unidade nessa terra. E é essa paz interior que vai trazer unidade. Agora, começa a caminhar com uma pessoa perturbada. Começa a caminhar com uma pessoa angustiada. Você fica pisando em ovos para falar com ela, porque se você falar de uma maneira assim um pouquinho diferente, ela já te agride. Ela já entra em briga. É assim ou não é? Então, como nós conseguiríamos ter paz uns com os outros? Como a própria Bíblia diz, possível ter a paz com todos. Amém? Como nós vamos ter? Primeiramente, nós tendo paz interior. Nós vivendo essa paz do Espírito, buscando essa paz. Por isso que quem ora, quem faz o tema de casa, ora, lê a palavra, tem relacionamento com Deus, busca a sua presença, essa pessoa vai ser uma pessoa mais pacífica. Você vai ter mais amigos e menos inimigos. Amém? Mais um texto ainda, Romanos 8:6. Agora, preste atenção nisso. Romanos 8:6. Falando agora de inclinações da carne. Nós temos o fruto do Espírito, mas nós temos as inclinações da carne. Porque o pendor ou a inclinação da carne dá para a morte. Mas do Espírito, o do Espírito, ou seja, a inclinação ou pendor do Espírito, para a vida e paz. Então, quando nós estamos buscando paz, nós estamos apontando para a vida. Porém, naturalmente, a inclinação da nossa carne não é pacífica. E a inclinação da nossa carne, ela dá para morte. O diabo quer te destruir. Por que ele quer fazer isso? Porque ele é arqui-inimigo de Deus. E se ele te destruir, ele está, de certa forma, alvejando o próprio Deus. Ele está querendo trazer prejuízos para o reino. A maneira dele atacar Deus é tentando destruir os seus filhos. E como é que ele faz isso? Com a carne. Mas se você buscar essa paz em Deus, uma pessoa angustiada, uma pessoa com medo, uma pessoa que está atribulada, ela tem uma inclinação maior a cair. Agora, uma pessoa que está em paz, o pendor dela é o pendor do Espírito, que aponta para uma vida e paz. Se você está angustiado, se você vive ansioso, você está na rota da queda. Saia dela. Encontre a paz no seu interior, com o Senhor. Essa paz vai te garantir vitória. Amém? Então, amados, resumindo, nós precisamos de paz constantemente. E o meu objetivo nessa noite é que você tenha esse entendimento. Não só para ouvir a voz de Deus, para entender direções de Deus, mas que essas direções não sejam compreendidas de maneira leviana, por você não compreender como funciona o árbitro, o juiz. Mas esse juiz que é em você chamado paz, esse árbitro, ele também vai te dar condições de viver nessa terra, debaixo de relacionamentos saudáveis, vai te dar condições de viver nessa terra, debaixo de um relacionamento saudável com o Senhor, vai te dar condições de viver nessa terra, de maneira em que você não vai ficar angustiado, não vai ficar atribulado, mas vai poder desfrutar de uma vida que só o Senhor pode dar. Amém? Não seja leviano. Estou em paz de fazer isso. E sai fazendo como vontade de Deus. Não seja leviano. Isso é uma parte da equação, como o Flávio falou. É uma parte da equação. Essa equação está mais para você perder a paz quando você está no caminho errado, do que você ter paz e confirmar que aquilo é a direção de Deus. Não.
Então, cresça nisso em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te dê sabedoria para você viver a vontade de Deus, para você conhecer a vontade de Deus e crescer. E eu creio que uma das coisas que Deus quer que você tenha nessa terra é paz. Por isso Ele deu a paz dele, não como o mundo dá. Não fique correndo atrás das coisas dessa terra. Deus tem tudo para te dar, meu irmão. Se Ele quiser te dar, Ele te faz um milionário, um bilionário. Se Deus estiver no plano dele e você tiver um propósito para isso, Ele te faz, não tem problema. Para Deus não tem problema com recurso, com dinheiro. Agora, não coloque a sua paz nessas coisas do mundo. Aliás, eu já vi muita gente que não tinha nada, orou, pediu para Deus e Deus abençoou. E depois que recebeu, começou a colocar sua vida nisso. Deixou o reino de Deus em último lugar. Não tem mais prioridade no reino. Agora tem prioridade só nessas coisas, porque achou que isso agora é sua garantia de vida. Queridos, não é. Não é. Creia nisso. Não é. Porque assim como Deus deu, Deus pode tomar. E para Ele, o mais importante é que você esteja no reino do que você ter alguma coisa material nessa terra. Não deixe o inimigo te enganar, te dizendo que você não é um abençoado porque você passa dificuldades. Não deixe o inimigo te enganar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. E tem pessoas que por algum tempo na vida vão passar sim por desertos. O deserto está no projeto de Deus. A provisão sobrenatural está no projeto de Deus. Mas a colheita e o tempo vindouro também está no projeto de Deus. Então não deixe o inimigo te enganar, achando que você não alcançou algumas coisas ainda, que você é um fracassado, que você não pode ter paz, fica ansioso porque não chegou lá em algumas coisas ainda. Não deixe o inimigo te enganar, ou achar que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Pelo contrário, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai nos abandonar. Pelo contrário, busque ter paz, mesmo em meio à tempestade. Amém? Se você estiver vivendo uma tempestade, e em meio a essa tempestade encontrar a paz do Senhor na tua vida, você verá que você tomará melhores decisões, você terá mais tranquilidade, menos ansiedade, para poder tomar as melhores decisões que vão te tirar dessa coisa, que vão te tirar desse caminho de deserto, esse caminho amargo. Quem está recebendo aí? Amém? Então coloca de novo lá, Colossenses 3, para a gente encerrar. Colossenses capítulo 3, a partir do 15 exatamente. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém? Seja grato no teu coração. Essa paz vai te ajudar a tomar decisões. Ela vai te ajudar a te mostrar algumas coisas.